Geraldo Alckmin nomeou nesta terça-feira os coordenadores do gabinete de transição. A equipe terá uma coordenação executiva com Floriano Pêssaro, uma coordenação de articulação política com Gleisi Hoffmann, uma coordenação de grupos técnicos sob comando de Aloysio Mercadante e uma coordenação de organização da posse, para a qual foi designada Janja, a esposa do presidente eleito Lula. Na área de economia, Alckmin confirmou André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. Mais cedo, o principal índice acionário da B3 apagou a alta de 1,05%, assim que o nome do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, apareceu entre os que estarão na equipe de transição. O Ibovespa zerou os ganhos, mas retomou a alta cerca de 15 minutos depois, conforme os investidores foram informados que o ex-ministro de Dilma Rousseff não deve ficar na equipe que vai tratar dos assuntos econômicos. No grupo técnico focado em assistência social, foram indicados Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. José Maria Trindade, como é que ficou o clima por aí, Zé? Depois desse anúncio aí, os primeiros nomes do gabinete de transição, será que dá para considerar que é um termômetro do que vem por aí no governo Lula, Zé, ou não? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, que nesse momento, hoje, a política entrou no grupo, né? Que foi um passo forte da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ao chamar oficialmente o PSD e o MDB para a frente do governo. A estratégia é empurrar o PL para a oposição e, como eu disse aqui, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse hoje com todas as letras. O partido será oposição ao presidente que assume em janeiro, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu ouvi de integrantes do governo hoje de que haverá uma tentativa de buscar aí pessoas ligadas ao PL que foram eleitas pelo PL. Mas pelas contas, pelo que me informaram ali, são poucas, existem. Mas 3 deputados, 4 deputados, não haverá uma revoada no sentido da oposição. Muito pelo contrário. Não terá o Lula, mesmo com toda a articulação, essa divisão toda aí, não terá maioria para mudar a Constituição, né? E isto é muito importante. Ou seja, o Congresso vai ficar mais independente. Mas Lula está garantindo ali uma frente para evitar um impeachment, para votar medidas provisórias, e o custo disso é dividir. Esta composição da equipe de transição é o retrato. O governo do PT está fraco, não tem condições de impor um governo, como no primeiro mandato de Lula, não tem, né? Está dividindo ali e colocando, inclusive, em cada setor pessoas antagônicas. Na área social, Simone Tebet e a Campelo, que são pessoas que pensam diferentes, mas, enfim, é a nova situação. Na economia também, muitos figurões, né? E com ideias diferentes, o pessoal do Plano Real e o pessoal que tem uma visão, inclusive ex-ministros da Dilma Rousseff, na mesma equipe de transição na área de economia. Então, não dá para dizer se essa é a figura do governo. O que dá claramente para dizer, Vitor, é que o governo vai esticar a esplanada dos ministérios, né? Podendo mesmo chegar ali a 31 ministérios. Hoje são 23. Paulo Eduardo Martins. Diga, Paulo. Vitor, a primeira manifestação contra o governo Dilma Rousseff, que acabou caindo, foi em 1º de novembro de 2014. Tinha cerca de 2.000 pessoas lá, pouca gente. Deu no que deu. No dia 1º de novembro de 2022, né, a eleição do Lula, o país estava parado. Milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, categorias profissionais, enfim, já numa tensão muito maior do que naquele momento que inviabilizou um governo em 2 anos, ou seja, que era um processo social sendo desencadeado, né? Hoje o governo Lula já é um governo moribundo. Não há mais aquele clima de lua de mel que a gente viu em outras eleições, não há. O país já está tenso e é essa tensão que ele vai enfrentar, uma tensão social real que vai se refletir no parlamento em pouco tempo. Nesse primeiro momento ele pode até acertar o parlamento, mas não consegue acertar a sociedade. É bem diferente, são processos bem diferentes, mas que o processo social se reflete no processo parlamentar em seguida. Então, é uma situação muito delicada e que ele tem dificuldade de contornar, porque é o que está à disposição dele. Veja essa equipe de transição que ele está montando aí, com os nomes, alguns foram citados. Guido Mantega. Quem que é Guido Mantega? Foi um dos responsáveis por levar o Brasil à bancarrota econômica no governo do PT. Era o homem que costumava dizer que leu mais de 1.000 livros de economia.
E eu costumava responder que ele, se leu 1000 livros, não entendeu nenhum, porque levou o país para onde levou. Tem também na equipe o senhor Guilherme Boulos, que fez da sua vida o seu negócio uma espécie de programa social, né? O Sua Casa Minha Vida, porque o negócio dele era invadir propriedades. Então, com essa situação e esses quadros, a casa do Lula vai cair rapidinho. Diga, Fernão. Eu não estou tão certo disso, não. Eu vejo claramente que o Lula não tem projeto nenhum para o Brasil, em área nenhuma. Ele está improvisando tudo. O único projeto consistente que ele tem é o projeto de poder dele, né? Esse está perfeitamente definido e delimitado. Ele não quer um legislativo lhe tolhendo a sua vontade e não quer, muito menos ainda, um judiciário, né? Por isso, ele entrou do jeito que entrou, chutando essas duas instâncias de limitação do seu poder para escanteio, né? E se esse pessoal não reagir como instituição e com toda a força que existe por trás das instituições democráticas, que é esse povo que está na rua e o resto do povo que vai precisar, mais cedo ou mais tarde, depois que passar essa vertigem, vencemos o Bolsonaro, uma hora eles vão precisar do legislativo, do judiciário, do devido processo, de ter um advogado ao seu lado quando o Estado vier para cima dele, né? Todo mundo precisa disso, né? E isso é a única coisa que está perfeitamente definida na trajetória do Lula para esse seu 5º mandato, né? Ele aniquilou o judiciário e aniquilou o legislativo, né? E trabalha com o seu Béria, né? O seu Béria do nosso Stalin, né? Então, isso aí está perfeitamente definido, né? A questão do Brasil, nesse momento, é ver como é que nós reconstituímos essa representação do resto do Brasil, porque, no momento, você só tem a representação do Lula e da sua vontade acima de tudo e acima de todos, né? Sem nenhum tipo de pejo que esteja no momento operante, né? Qualquer um, o deputado descreveu longamente no começo do programa, né, exatamente a ditadura que está em vigor, né? Todo mundo com medo de abrir a boca e quem abrir a boca com a certeza de que vai preso, né? Isso por enquanto, que daqui mais para frente pode piorar, pode ser coisa pior do que ser preso, né? Como costuma acontecer quando deixam essas coisas correr com rédea solta. Para a gente fechar, Paulo Figueiredo, 1 minuto, Paulo. Eu posso usar o meu 1 minuto para fazer uma pergunta para o Zé Maria, que o Zé sabe tudo de Brasília. Pode, mas aí o Zé vai ter 1 minuto para responder também. Então, talvez ele precise de menos tempo. Zé, o Lula apareceu aí por Brasília, Zé? A previsão é chegar hoje, né? Amanhã ele vai fazer aqui reuniões com os presidentes dos poderes e nem tentou falar com o presidente Jair Bolsonaro.